Hiroshima está em toda parte é um compilado de 3 livros escritos por Gunther Anders entre 1958 e 64, lançado aqui pela Elefante neste 2025 e tema desta segunda temporada do nosso podcast, especial Hiroshima, em 5 episódios. Eu sou Paulo Júnior e na primeira parte a gente passeia por trechos da obra. Na sequência, conversa com alguém cujo trabalho e pensamento dialogam com os temas trazidos pelo filósofo alemão em seu olhar sobre a monstruosidade da bomba atômica. A convidada deste episódio de número 1 é Christiane Izumi Nakagawa, psicóloga com intenso trabalho a respeito dos sobreviventes dos ataques nucleares que aconteceram há 80 anos. Gunther Anders nasceu em 1902 na Breslávia, hoje Polônia, à época parte do território do Império Alemão. Na adolescência se mudou para Hamburgo com sua família, onde começou seus estudos até se tornar doutor em filosofia, já pela Universidade de Freiburg. Foi lá que ele conheceu Hannah Arendt, que seria sua esposa entre 1929 e 1937. Diante do avanço do nazismo, viveu na França, onde conviveu com Walter Benjamin, seu primo de segundo grau, e também nos Estados Unidos. Os bombardeios aconteceram em 1945 e a primeira parte do livro, O Homem sobre a Ponte, Diário de Hiroshima e Nagasaki, foi escrita em 1958, num relato da ida de Anders a um congresso antinuclear em Tóquio. Pouco mais de uma década depois das explosões, ele então se aproxima de outros ativistas e se depara com uma grande vergonha do ser humano. Seu texto é sensível e indignado, atestando o horror que é a ideia de se viver num mundo que pode se destruir completamente. A segunda parte, para além dos limites da consciência, correspondência com Claude Etterly, piloto de Hiroshima, trata, portanto, da troca de cartas com Claude Etterly, major da Força Aérea dos Estados Unidos, que participou do evento de 6 de agosto de 1945. Vivendo com a culpa e negando o status de herói da pátria, Etterly recebeu uma carta de Anders no hospital e topou uma troca de ideias que durou quase 2 anos. Interessante como ele chamou a atenção de Anders nesse caso de análise do ser humano na era técnica, essa possibilidade de nos tornarmos engrenagens de uma estrutura muito maior. Aqui, a mais extrema delas, uma bomba atômica. Essas cartas são trocadas entre 1959 e 61. A terceira parte, Os Mortos, Discursos sobre as 3 Guerras Mundiais, é de 1964, uma reflexão de Anders diante de todo esse contexto, organizando seus argumentos e tentando dar conta de elaborar sobre tamanha barbárie. Ele convoca uma greve internacional contra a aniquilação da humanidade e se mostra chocado com nossa capacidade de produzir o fim dos tempos. A edição da Elefante tem tradução de Cláudia Abelin e pós-fácil de Paulo Arantes. Nos próximos programas a gente vai trazer mais detalhes de cada uma das partes do livro e agora vale passar pela introdução de Anders, escrita em 1982, em que ele conta um pouco sobre cada uma dessas partes. Começando então pelos diários, ele vai partir da ida ao Congresso Antinuclear em Tóquio e depois comentar sobre sua expressão que acabou não aceita de que alguns estados deveriam, digamos, dar um bom exemplo ao afirmar e declarar publicamente que estariam de uma vez por todas abrindo mão da geração e do armazenamento de armas nucleares. Até hoje não desisti em definitivo da ideia, se não teria capitulado há tempos. Entretanto, estou mais cético do que antes. Isso se deve ao desenvolvimento de armas nucleares, ao seu aumento numérico de potência, ao alastramento diário da contaminação radioativa, à impossibilidade técnica de se manter uma guerra nuclear limitada a uma região, e também porque a mentalidade que um dia chamei de preguiça frente ao apocalipse, o fato de que a existência da ameaça nuclear e a probabilidade de uma guerra nuclear são mais aceitas dia após dia como evidentes, passou a ser vista como mais maçante, porque todos esses fatos são inegáveis. Sobre a segunda parte, no contato com Claude Etterly, Anders o conheceu por uma nota da revista Newsweek que sua esposa à época colocou sobre sua mesa.
Em poucas linhas, o texto dizia que o piloto de Hiroshima havia cometido estranhas ações de caráter mais ou menos criminoso, tinha um complexo de Édipo e acabara internado. Anders escreveu uma carta e mandou ao Hospital dos Veteranos de Guerra. Nós, os de hoje, somos compostos por inúmeros Claudes virtuais, que poderiam sofrer o mesmo que Claude sofreu, na condição de engrenagem da máquina, nos tornarmos cúmplices do crime. Se republico essas cartas, é porque espero impedir que alguns contemporâneos se tornem Claudes. Caso o Eterli tivesse agido diretamente com total conhecimento das consequências de sua ação, caso tivesse sido realmente ele que tivesse soltado a bomba, depois visto e reconhecido seu efeito, e caso ele tivesse tido escrúpulos morais posteriores, então esses ainda seriam aceitáveis, mesmo se não obrigatoriamente aceitáveis, no sistema de valores do pensamento moral convencional. Mas de modo algum essa reação moral teria sido tão valorosa quanto aquilo que Claude realmente fez, visto que seu feito incomum foi exatamente a compreensão e o arrependimento, mesmo se necessariamente em vão, de algo de que ele somente participou, que ele assumiu moral e emocionalmente aquilo que não tinha realmente realizado. Por fim, para fechar essa primeira parte da nossa conversa e tratar da terceira etapa do livro, os discursos sobre as 3 guerras mundiais, destaco esse parágrafo de Anders na introdução, em que ele fala um pouco daquele seu momento de reflexão e que é muito interessante para a gente pensar no contexto de hoje. O que primeiro chama a atenção e de maneira mais assustadora é que o título, na época taxado de proibitivamente pessimista, expressão banal e desonesta, como se as verdades dependessem do humor, agora está na boca de todos, pois todos aguardam uma próxima guerra, a Terceira Guerra Mundial, e com a mesma naturalidade com que se aguarda a próxima temporada teatral. Se há algo proibido hoje em dia, não é o pessimismo, mas a naturalidade com a qual nos acostumamos à ideia irrefletida de uma nova guerra. Digo ideia irrefletida porque, embora estejamos muito convictos de sua chegada, não acreditamos pragmaticamente nela. Quero dizer que continuamos a fazer planos e viver como se tudo fosse continuar a ser como sempre. Pensei nas crianças mudas telepáticas. Pensei nas meninas cegas inexatas. Pensei nas mulheres rotas alteradas. Rosa de Hiroshima ficou famosa na interpretação da banda Secos e Molhados, com a voz de Ney Matogrosso, a partir do poema de Vinícius de Moraes. E é com ela que a gente abre o papo com Cristiane Izumi Nakagawa, que é psicóloga social, psicanalista, doutora e pós-doutora pelo Instituto de Psicologia da USP e tem uma série de livros e conversas a respeito do tema. Sua tese de doutorado de 2020 se chama Trauma e Sentido, Culpa e Perdão, Vergonha e Honra nos Hibakushas, um estudo de testemunhos e seus paradoxos, que ganhou o prêmio Tese Destaque USP 2021. Ela lançou Órfãos de Hiroshima, Ayumi, Hiroshima e Nagasaki, Testemunho, Inscrição e Memórias das Catástrofes, e Hiroshima, a Catástrofe Atômica e Suas Testemunhas. Todos os 4 pela Benjamin Editorial, além de Bonecas de Hiroshima, pela Bicas Editora. Cristiane, para a gente começar, sua pesquisa traz esses termos, trauma, sentido, culpa, perdão, vergonha, honra. Isso é uma coisa que passa muito pelo relato do Anders, né? Essa busca de procurar entender como esse evento repercutiu e repercute entre as pessoas afetadas pelas bombas. Como você chegou a esses conceitos e como que essas palavras vão tentando, então, explicar o sentimento dessas pessoas?
Então, Paulo, essa pesquisa, né, que você menciona, né, ela faz referência à minha pesquisa de doutorado, na verdade, né, e a pesquisa de doutorado é uma continuação da pesquisa de mestrado. E durante lá, né, a pesquisa de mestrado, eu fiz uma primeira análise psicológica e psicanalítica das memórias dos hibakusha, né, hibakusha é o termo que a gente usa em japonês para denominar, né, os sobreviventes das bombas atômicas, né, de Hiroshima e Nagasaki. E aí lá eu percebi, né, que para compreender melhor essas memórias era muito necessário fazer um recuo histórico, né, um recuo político, né, e científico contextualizando, né, o desenvolvimento e a construção das primeiras armas atômicas que foram usadas no contexto da Segunda Guerra Mundial. Esse recuo ele segue o mesmo padrão do percurso, um percurso elaborativo, né, que foi realizado pelos próprios hibakusha. Então, os hibakusha, né, que foram mais longe nos seus processos de elaboração do trauma, né, que sofreram, né, em decorrência do bombardeio, sentiram a necessidade de compreender, né, o que de fato foi o bombardeio atômico. E dentre as muitas perguntas, né, as mais comuns entre eles eram como e por que algo semelhante foi idealizado pelo ser humano. E os sobreviventes sentiram, né, a necessidade de compreender, nem que minimamente, como foi planejado e executado aquele evento, né, que quase os matou e que matou grande parte, né, da sua comunidade. Nesse sentido, né, conforme eu ia lendo, ia ouvindo e estudando as memórias dos hibakusha, eu fui percebendo, né, que o fenômeno do trauma e os sentimentos, né, que são intimamente ligados a ele, como a culpa e a vergonha, esses sentimentos eram muito recorrentes nessas memórias. Então, no doutorado, eu propus realizar, né, entrevistas com hibakusha, focando nesses três elementos, né, o trauma, a culpa e a vergonha, numa tentativa de compreender o que esses fenômenos poderiam revelar sobre as vivências dos sobreviventes, né, acerca do bombardeio atômico. E, de fato, né, foram muito reveladoras naquilo que diz respeito ao percurso que eles tiveram que realizar para dar conta, né, dos sofrimentos psíquicos. Para te dar um exemplo, do sentimento da culpa, né, que eu encontrei nessas memórias, né, que diziam respeito a uma rápida interpretação da angústia traumática. E nas memórias, ela acabou ganhando vários significados, né? Então, por exemplo, a culpa como um peso, a culpa como um sofrimento auto-infligido, né? Porque os sobreviventes queriam carregar, não queriam esquecer, né? Não queriam deixar para trás os mortos, né? Ou a culpa como um tipo de pesar, né? No japonês eles usam a palavra moshuakenai, né? Que não é nem propriamente culpa nos termos ocidentais, né? Porque diz respeito a um sentimento de constrangimento por usufruir de algo, né? De um bem que foi negado a tantos outros, né? Nesse caso, a vida. Ou a culpa, né, como uma forma de reivindicar algum tipo de ação, né, em uma situação em que nenhuma ação era possível, ou seja, né, numa reivindicação de existir numa situação de extrema subjugação. E é muito interessante, né? Porque a gente às vezes não tem noção dos significados para outras culturas. E aí tem uma coisa que me chama a atenção, que é o choque do Anders diante da forma com que as pessoas se referem aos assassinos. Ele chega a dizer que tem hora que as pessoas falam da catástrofe como se fosse um terremoto, uma inundação. E o que você poderia então acrescentar sobre isso, essa forma da sociedade japonesa de olhar e de nomear esse evento? Olha, sobre os sobreviventes tomarem, né, o bombardeio como uma catástrofe semelhante, né, aquela de um terremoto, de uma inundação e tal, meu palpite é que logo após o bombardeio, né, e nos anos seguintes ao bombardeio, muitos sobreviventes falam, né, que não tiveram muito tempo, na verdade, para pensar sobre o que aconteceu na cidade, né, porque havia uma nova guerra que eles estavam enfrentando com o final do conflito mundial, né, que era a fome, por exemplo, é um grande exemplo. Em Hiroshima, por exemplo, muitas crianças que ficaram órfãs, né, os órfãos de Hiroshima, elas morreram de fome, né, e nesse sentido, e somado ao fato, né, de que havia uma grande falta de informação, porque a gente não pode esquecer que o Japão ele foi um país vencido, e naquele momento ele enfrentava a ocupação norte-americana, então era difícil, né, para os hibakushas pensarem, né, amplamente em qualquer coisa que ainda não fosse a sobrevivência. E nesse ponto, eu também pensaria na questão do trauma. O trauma, né, para ser de alguma forma metabolizado, ele busca representações, né, e talvez uma suposição minha aqui, né, talvez naquele momento, né, em que havia uma grande escassez de informações, talvez o que mais próximo fosse, né, de uma representação para o grau de destruição que eles viveram, né, no bombardeio, fosse o grau de destruição provocado pelos fenômenos naturais. Afinal, o Japão é uma ilha, né, que tem vulcão ativo, né, o Monte Fuji, que tem terremotos, que tem taifuns, que tem tsunamis, né? Agora,
Me parece, né, que o fato do Anders ter ido para o Japão um pouco mais, né, de uma década depois do bombardeio, fez com que ele encontrasse falas e interpretações, por assim dizer, muito diferentes daquelas que eu encontrei, né, nas entrevistas que eu conduzi em Hiroshima entre 2009 e 2018. Porque nos sobreviventes que eu entrevistei, tinha sim uma consciência de responsabilização, não só, né, dos Estados Unidos e dos cientistas que participaram, né, do projeto Manhattan, mas também uma responsabilização do próprio governo japonês por terem usado, né, a população como bucha de canhão. Nesse sentido, também tinha, né, um grande ressentimento. Aliás, né, eu tive em Hiroshima depois da visita do presidente Obama. E uma das grandes discussões, né, que estava acontecendo naquele momento dizer respeito ao fato do Obama não ter assumido responsabilidade pela destruição da cidade em agosto de 1945 e por ter levado a maleta atômica para dentro do Parque da Paz, né? Isso fez com que muitos sobreviventes e muitos ativistas da causa antinuclear protestassem fortemente. E eu penso, né, que a diferença, né, do que o Anders escutou e do que eu escutei nesse intervalo de décadas teve a ver com vários elementos, né? Por exemplo, logo depois da rendição do Japão, a cidade de Hiroshima e Nagasaki foram ocupadas pelo exército norte-americano e por pessoas ligadas ao projeto Manhattan. Eles foram às cidades, construíram, né, laboratórios para a investigação dos efeitos da radiação nos corpos humanos. E nesse sentido, houve, naquela época, uma censura enorme de informações. E muitos sobreviventes vão dizer que só foram entrar em contato com o que é a bomba atômica, com o que é a radiação, décadas depois do bombardeio. Teve também, né, isso tudo apoiado, né, por um preconceito que muitos hibakushás sofreram por serem sobreviventes por conta, né, dos sintomas causados pela radiação. Então, muitos sobreviventes não revelaram, né, que eles eram sobreviventes. Senão, eles poderiam ser prejudicados tanto na família, né, teriam o casamento impedido, por exemplo, quanto no trabalho, né, porque muitas pessoas diziam que os sobreviventes eram preguiçosos, se cansavam muito rápido por conta da doença causada pela bomba. Se eles não podiam revelar que eram sobreviventes, eles também não podiam manifestar, né, os seus afetos contra aqueles, né, que bombardearam eles. Mas assim, né, mas sim, me parece que tem também, né, elementos culturais, por exemplo, a vergonha, né, a vergonha é um sentimento que permeia amplamente, né, as relações sociais na cultura japonesa. Ou seja, né, há uma grande evitação de conflitos, né, uma tentativa quase a qualquer custo, né, de evitar constranger o outro ou a si mesmo, o que torna difícil, né, reclamar ou protestar, né, pelos seus direitos. Mas como em qualquer sociedade, como em qualquer cultura, há quem faça, né? Sim, e tem uma outra coisa, um termo que aparece muito, que é a monstruosidade da bomba. Como que a gente lida com essa ideia do monstruoso? Porque estamos falando de responsabilizar, de entender, mas ao mesmo tempo surge algo tão grandioso e a gente tende a dar um tratamento que é não humano, né? Chamar de algo monstruoso. Como que fica então para a gente tratar disso como se não pudesse vir de alguém razoável, né? Uma invenção desse tipo. A bomba, Paula, é tão monstruosa, né, e inumana, né, que falar em explosão atômica, apesar de todos hoje em dia saberem, né, superficialmente do que se trata, poucos conseguem de fato imaginar o que realmente é. Tá fora, né, da nossa possibilidade de imaginação. Tá a bomba, né, como monstro, é lidar com Godzilla, né, tira, né, completamente do campo do real, o que para a discussão geopolítica é um grande problema. E sim, a bomba só existe porque nós humanos, né, a idealizamos e a construímos. E nesse sentido, eu acho que eu penso no conceito de desumanização, né, e da banalidade do mal da Hannah Arendt. Nesse sentido, me parece que tem, né, um paralelo entre a imagem que ela evoca da grande besta quando a gente pensa nos soldados SS, né, que ameaçavam e atacavam, né, os judeus, por exemplo, com seus cães pastores alemães, né, ferozes. E a Hannah Arendt parece, né, que diz pra gente que numa cena que nem essa, quem perdeu a humanidade foram os SS, né? Eles se animalizaram, perderam a delicadeza, né, do trato humano. As vítimas, né, os judeus que morreram, eles morreram humanizados. E me parece que é possível, né, fazer uma comparação aqui com o bombardeio atômico. A bomba atômica ela foi construída e utilizada para matar inimigos sem rostos, né? E o poder delegado à bomba está no gigantesco número de mortes que ela é capaz de produzir em um só golpe. Como nos campos de concentração, as pessoas viraram números, né? Houve lá um projeto de desumanização.
Mas, no entanto, né, quem ficou desumanizado, né, nesse ato não foram as milhares de vítimas, né, que morreram no ataque nuclear, e sim aqueles que, em um ato de dominação, lançaram a bomba sobre civis em um momento da guerra em que o Japão já estava praticamente vencido. Isso sim é monstruoso, né? E ainda em cima disso, a gente tende a normalizar um certo estado de guerra, né? O que você poderia dizer sobre nossa vida, então, enquanto sociedade, nesses 80 anos? Essa sensação de que apertando um botão a gente pode se destruir, essa vida em que novas gerações vão nascendo, já sabendo que existe uma capacidade de acabar com tudo isso e que foi criada por nós mesmos, né? Como que isso nos afeta no fim das contas? As bombas foram, né, jogadas há 80 anos, mas como diz o Anders, né, Hiroshima está em toda parte, né? Ela inaugura uma nova era, né, a era atômica. Foi seguida pela Guerra Fria, né? E hoje a gente assiste, né, ao que está acontecendo no Oriente, a gente percebe que a palavra nuclear é muito mencionada. Mas, de novo, parece que ainda não é algo que adentrou, né, de fato, na imaginação, na representação das pessoas, né? Não suficientemente para que elas pudessem, as pessoas pudessem compreender realmente do que se trata. Mas não são todos, né, que seguem anestesiados e normatizando, né, os conflitos que acontecem ao redor do mundo. Há ainda, né, muita oposição e resistência, e elas precisam seguir existindo. O próprio Anders fala, o meio para o fim de tudo já existe. Nisso não tem possibilidade de se voltar atrás, né, e vai significar o suicídio da humanidade. E cabe, no final das contas, a cada um de nós, né, lutar para que isso não aconteça, né, compreendendo que essa luta ela é responsabilidade, né, de todos e de cada um. E como que as imagens para você acabam operando nisso? Claro que quando você fez sua pesquisa já havia internet, fotos circulando, coisa e tal, mas hoje a gente tem isso de forma muito extrema. A gente passa o dia assistindo cenas de violência, corpos mutilados, a qualquer toque no celular. Nesse ponto, eu iria pela teoria crítica e pela psicanálise, né? Eu pensaria que a frieza, né, e a anestesia são mecanismos de defesa, juntamente com justamente, né, numa tentativa de proteger, né, a nossa psique de uma realidade extremamente violenta, né, e que certamente nos fará sofrer, né. Pensando, né, com um Adorno, eu diria que muitas vezes o sensacionalismo das imagens, dos textos e tal, esse sensacionalismo não permite, né, que se produza de fato reflexões e elaborações. Muitas vezes, né, se produz só choque, apenas choque, né, e como a psicanálise já ensina, aquilo que bate como um choque tem teor traumático, é capaz de paralisar. Nesse sentido, eu estou falando de programas, né, ou canais, né, ou meios de comunicação sensacionalistas que se abastecem da violência e de uma violência que não produz nada além de choque. Muito diferente, né, de se transmitir, divulgar imagens narrativas, por exemplo, né, sobre o genocídio que está acontecendo na Palestina. Essas devem circular, né, devem denunciar, devem chocar, né, e evocar as pessoas para as ruas, tá? Não há meios leves e fáceis, né, de se contar sobre um genocídio. Mas me parece que a gente precisa transmitir e abordar essas informações, né, e questões de uma tal forma que perturbe e evoque as pessoas, né, instigando elas a se posicionarem, a agirem, né, e não chocando e paralisando elas. E como se faz isso, né? Eu penso que talvez um meio de fazer isso é através do apelo humano, né, alguma coisa que na narrativa ou na imagem, né, evoque, né, o outro acessar, sem muitas defesas, suas próprias dores, né, e a sua própria humanidade, né, que possa causar uma certa identificação, que leva a uma compreensão, né, de que esse problema é meu também, né, se é humano me diz respeito, né, não me é estranho, né, ou não deveria ser estranho, né. E para a gente fechar, vamos então com essa sua leitura, seu olhar para o evento em si, até porque o livro do Gunther parte de uma mobilização já de anos depois do evento, não é exatamente um relato histórico de 45, então acho que é legal aproveitar seu trabalho para a gente localizar um pouco isso. Legal, Paula. Então eu vou ler alguns parágrafos aqui que eu organizei para poder resumir, né, o tanto quanto possível que foi, né, a explosão atômica, do ponto de vista, né, principalmente das vítimas, dos sobreviventes. Às 8h05, né, da manhã do dia 6 de agosto de 1945, um dos tripulantes do bombardeiro Enola Gay, que foi responsável, né, por levar a bomba de urânio Little Boy até o alvo em Hiroshima, informou dentro da aeronave que estavam a 10 minutos do alvo. Às 8h12, dentro do Enola Gay, ouviu-se que eles estavam in point, ou seja, sobre o alvo. 2 minutos depois,
Philip, que era o responsável pelo bombardeio, né, que foi feito manualmente, acionou o botão que contaria 15 segundos para a liberação da bomba atômica. Precisamente, né, às 8 horas, 15 minutos e 17 segundos, as portas do compartimento da bomba do Enola Gay se abriram e todos escutaram Philip dizer: bomba liberada. A bomba ela caiu por 43 segundos e explodiu a 600 metros de altura em relação ao solo, acima do Hospital Shima. A explosão no ar e não no solo foi meticulosamente calculada pelos cientistas como uma forma de potencializar a explosão e os danos que ela causaria. A explosão da bomba atômica liberou gigantescas quantidades de energia, que fizeram reluzir no céu um flash muito intenso, descrito por muitos sobreviventes como semelhante a um flash de magnésio utilizados pelas máquinas fotográficas, mas em proporções monstruosas. A luz emitida era tão forte que pôde ser vista a quilômetros de distância do epicentro. Yoshi Muraki, ela estava dentro do prédio da sua escola quando ouviu o barulho dos B-29. E, em seguida, ela foi surpreendida por um clarão amarelo muito intenso e uma explosão ensurdecedora. Ela foi levantada do ar, perdeu a consciência. Já o Teru Furuta não chegou a desmaiar. Ele estava saindo de casa quando viu o clarão e ouviu o barulho estremecedor. Foi jogado no chão, onde ele ficou deitado, protegendo, né, os seus olhos e seus ouvidos, até ter coragem de voltar a se mexer. A explosão ela fez gerar no céu uma bola de fogo, semelhante a um pequeno sol com um diâmetro de 280 metros, e atingiu uma temperatura de aproximadamente 3.500 graus Celsius. A diferença de pressão gerada, né, no epicentro fez com que a bola de fogo fosse seguida de uma violenta explosão que liberou radiação em todas as direções, destruindo e queimando tudo nos 1,5 quilômetros ao redor do epicentro e causando destruição e incêndios parciais entre 1,5 e 4 quilômetros ao redor do epicentro. Em 10 segundos, a onda de choque atravessou 3,7 quilômetros de distância ao redor do epicentro, exercendo uma força de 19 toneladas por metro quadrado nos primeiros 500 metros de distância. O resultado, né, dessa onda foi a rápida queda de pressão no exato local, né, da explosão, que como reflexo sugou violentamente, né, uma grande quantidade de ar, dando origem, né, a uma onda reversa na direção das áreas ao redor do ponto de explosão e ergueu-se no céu uma nuvem imensa em formato de cogumelo. Essa nuvem, ela retinha muita radiação e começava a acumular a poeira dos incêndios que rapidamente se alastravam, consumindo toda a cidade. A Yoshi Muraki, ela retoma a consciência e percebeu que estava embaixo de uma calha de uma casa, mas estranhamente não da escola onde ela estava quando a bomba explodiu. Ela ficou muito confusa. Ela olhou para o lado, uma estudante inconsciente, né, com os olhos perfurados por estilhaços de vidro. Ela percebeu que o céu estava escuro. Ela viu que podia se mexer, saiu debaixo dos escombros e viu que tudo ao seu redor estava destruído. Ela ficou desnorteada, né, começou a caminhar e viu pessoas caminhando em filas, uma atrás das outras, com olhares sem vida, aparentemente sem saberem, né, para onde estavam indo. Ela tomou um susto quando percebeu que todas as pessoas que caminhavam estavam nuas, estavam sujas, com os cabelos eriçados, queimados e com as suas peles descascando por conta do calor da carne. Por conta disso, né, muitos mantinham os braços estendidos para frente dos corpos, né? E ela disse que era uma cena assustadora. A Matsuka, ela estava na capela, esperando a missa de manhã, quando a explosão derrubou a estrutura do prédio onde ela estava e soterrou ela debaixo das ruínas da capela. Ela conseguiu se desvencilhar dos entulhos e também viu uma Hiroshima totalmente destruída. Ela diz que reparou com muito assombro que não havia construções em pé e que não havia espaço para caminhar por conta dos detritos, né, que se espalhavam por todos os lados. Ela conseguiu encontrar alguns colegas que também conseguiram se desvencilhar dos entulhos e juntos eles decidiram ir em direção ao refúgio. No mesmo local, Mitsuko Koshimizu acordou coberta de sangue da amiga, que alguns instantes antes estava conversando animadamente com ela, né, e que agora estava morta do seu lado. Ela ficou assustada, né, e percebendo que estava soterrada, a Koshimizu se desvencilhou dos escombros e conseguiu sair de debaixo do prédio demolido. Ela começou a caminhar quando ouviu outra amiga pedindo socorro. A Koshimizu conta que tentou de todas as formas remover os escombros, né, que prendiam a amiga, mas ela não conseguiu. Ela diz que jamais vai se esquecer, né, do desespero da amiga frente à possibilidade de morrer no fogo. A amiga dizia para ela: por favor, me ajude, corte a minha perna para me salvar. Ela lembra que a amiga emitiu um choro estridente, né, que identificou como de alguém que estava encarando a morte. O fogo
que a cercava estava se aproximando muito rápido. E a Koshimizu ainda disse para a amiga, né? Diz ainda, né? Eu ainda posso ouvir a voz da minha amiga ressoando no meu ouvido. Tudo que eu pude dizer foi: eu sinto muito. Eu realmente sinto muito por não poder te salvar. Lembra que ao ouvir, né, as suas palavras, a amiga ficou em um silêncio ensurdecedor. E esse silêncio agarrou a Koshimizu de uma tal forma que lá ela já sabia que ela jamais seria capaz de esquecer dessa cena. Cristiane, muito obrigado. Eu que agradeço. E esse foi o primeiro episódio do especial Hiroshima, a segunda temporada do nosso podcast Elefante na Sala. Eu sou Paulo Júnior, a produção é toda aqui da Editora Elefante e o podcast está nos tocadores, no YouTube e também no nosso site. Você nos ajuda muito ao assinar e curtir nossos canais, se inscrever na nossa newsletter e recomendar esse trabalho para sua rede interessada nos nossos livros. Até o próximo papo. Tchau!